Mais um RMH de casa, né? Essa quarentena tá deixando a gente, assim, tendo umas ideias de fazer uns programas, né? Hoje estou aqui no quarto do meu filho Rafa, no santuário do Iron Maiden. Olha que beleza! Iron Maiden! Mas enfim, ainda bem que é Iron Maiden, né? Ainda bem que é Iron Maiden. Nesse programa nós tivemos uma entrevista super especial com Silvana do Manifesto. Agora meu irmão Batalha vai escolher um lançamento dessa semana e um disco nostalgia. Farei o mesmo, tá? Começando com o lançamento. Vocês vão conhecer uma banda que está lançando seu primeiro álbum. Se chama Ask Vader, ou Ask Vader, porque é uma banda sueca de Gotemburgo que está lançando seu primeiro álbum auto-intitulado. Porra, como é que será esse Power Trio, né? Exatamente, um Power Trio sueco. Mas o que acontece? A Suécia, inicialmente, ela tem o hard rock, que já é característico, o melodic hard rock, que veio dos anos 80 com Treat, e depois seguiu hoje com o Hit Europe, Treat, Europe, agora o Hit. Tem aquelas bandas sleaze que surgiram nos primeiros álbuns do Backyard Babies e depois apareceu Crash Diet, Hardcore Superstar, Mama King e trocentas outras, Confess, bandas que a gente já falou aqui várias vezes, que eu adoro. Só que agora nós vamos pegar uma vertente desse rock sueco que vem do The Helicopters, que vem do Backyard Babies na segunda fase da banda, que é aquele rock mais sujo, mais cru, com altas influências de Tin Lizzy, altas influências de Kiss, altas influências até de Beatles, e bandas que tem, por exemplo, como um exemplo, o Imperial State Electric, que é a banda do Nick Borg, né? Do Nick Borg, que era vocalista do baterista, vocalista e baterista do Helicopters também, né? Então, o Ask Vader é uma banda que faz um som nessa pegada, rock cru, rock sem nenhum tipo de produção com relação a teclado, nada. Guitarra, baixo e bateria. Então você tem influências dessas bandas que eu falei, Kiss, Tin Lizzy, um pouco de status quo. Então você que curte esse tipo de som, você vai adorar o Ask Vader. E a gente pode falar que existem outras bandas suecas que fazem nessa linha. Por exemplo, o Robert Pearson Humbucker, que tocou nos primeiros álbuns do Imperial State Electric. Hoje ele tem o Robert Pearson, tem uma banda que chama Humbucker, que tá nessa praia. Então é Imperial State Electric, Robert Svartanat, o Backyard Babies. Que mais que você tem nessa praia sueca? Um pouquinho assim daquela pegada Turbo Negro, lembrando que o Turbo Negro não é sueco, o Turbo Negro é norueguês, entendeu? Então para quem curte esse som, confiram esse novo álbum do Ask Vader, saiu agora em março, é um Power Trio de Gotemburgo na Suécia, músicas bem legais que eu destaco como God's Game. Meu, essa música é muito legal, a primeira música do álbum Thunderstorm, sabe aquele rockão puro, com Rickenbacker, guitarra e bateria, sem muita invenção, com refrão, com pré-coros, mas que poucos solos. Então para quem curte esse tipo de som, né, Batalha, que você fala que às vezes é meio som de velho, eu adoro isso. Então para quem gosta dessa praia do Imperial State Electric, do Helicopters, confiram esse novo álbum do Ask Vader. Bem legal, tem a venda na Animal, versão Digipack, gravadora pequena. Isso que está acontecendo nessa época de pandemia. Os discos estão difíceis de achar, e reposição de estoque nas distribuidoras, entendeu? Então, Animal Records tem disponível esse álbum. Foi uma dica do meu amigo Luiz Porto e do meu amigo Renato Verdi. Eles falam, Carlão, você tem esse Ask Vader? Eu fui atrás, ouvi o álbum e adorei. Para você que curte esse rock clássico, que vem assim, vamos supor, mais uma banda que iniciou isso nos anos 80, o Hanoi Rocks, só que é finlandesa, com Michael Monroe, é naquela pegada. Depois tem o Quiet Boys, que fez esse tipo de som também, ali na mesma praia, na Inglaterra. Então, para quem curte esse tipo de som, confira esse novo álbum do Ask Vader, lançamento recente agora, no final de março, já está disponível à venda na Animal, para quem quiser, e confira o disco aí, beleza? Tá aí um toque de um som diferente. Agora a minha sessão nostalgia, né? Não vou falar de hard rock, não vou falar de heavy metal, não vou falar de melodic rock, não vou falar de southern rock. O que você vai falar, Carlão? Eu vou falar de uma porrada
que foi lançada em 1985, chamada Power and Pain, de uma banda americana de New Jersey chamada Whiplash. A todos os saudosistas, a galera true old school, como a gente chama, Le Cheval. Le Cheval é aquela história que a gente contou para vocês, que no final dos anos 80 era quase que impossível trazer os tênis importados americanos, tanto da Reebok quanto da Nike, da All Star, e a gente trazia, e o pessoal aqui no Brasil lançou uma marca que era parecido, chamava Le Cheval. Então, para todos os headbangers Le Cheval, vamos falar do Whiplash Power and Pain, álbum lançado em 85, e que é, vamos dizer assim, uma mistura de power metal com thrash metal. É verdade. Ele tem uma mistura do Kill 'Em All do Metallica com o Exciter. Naquela época o Metallica foi a primeira banda no Kill 'Em All a nos apresentar o estilo thrash metal. E depois o Exciter, já falamos isso no programa, quando eu falei do Heavy Metal Maniac, lembra, naquele programa de nostalgia? Pra mim é o maior exemplo de power metal que é o Exciter, a banda canadense Exciter. Meu, essa banda Whiplash, ela já tem 7 discos lançados. Só que, meu, é uma banda que teve milhões de mudanças na sua formação. Teve a morte do baixista Tony Bono em 2012. Ele participou do início do Whiplash. Mas a banda sempre teve o nosso amigo Tony... Como é o nome dele? Tony Portaro, como vocal e guitarra da banda. Que eu tô com uma colinha aqui do nome dele que eu não lembrava. E esse cara é o líder da banda e desde o início do Whiplash. Meu, você que gosta de porrada, você que gosta de thrash metal, que imagina, eles têm a música Stage Dive, que abre o álbum. Tem um clássico que chama Power Thrashing Mad. Exatamente, Power Thrashing Mad. Cara, essa música é uma porrada e é um refrão e aquela que não para. E não vai. Aquela coisa que você escuta que sobe aquela energia, o up. Como diz, o rock sobe, o thrash sobe, você quer dar porrada. E é um dos meus discos preferidos do estilo. Warmonger, outro clássico. Nailed to the Cross, também outro classicaço do Whiplash. Para mim, disparado, o melhor disco da banda. Um marco. Se você curte thrash metal, se você gosta daquele som dos anos 80, é discoteca básica. Tá? Vão atrás. É difícil de achar hoje em dia. É um álbum que provavelmente está fora de catálogo. Mas foi relançado várias vezes, né? A gravadora, se eu não me engano, era Roadrunner, que lançou o primeiro álbum. Aí depois vieram outros discos do Whiplash, muito mais trabalhados, mais bem elaborados e produzidos. Mas esse, como dizia meu mestre, Valcir Chalas, é pau puro, porrada. Ouçam e confiram esse toque do nostalgia. Whiplash, Power and Pain. Valeu, galera. Valeu, Carlinhos. Agora no meu lançamento, eu vou falar de uma banda alemã de prog metal que foi muito influente nos anos 90. Ela ficou um tempo afastada, voltou em 2005 com o álbum Walking Minefields. Era o Misha, o vocalista, mas nos anos 90 quem cantava nessa banda era o Andy B. Frank, vocalista do Sim Force e do Brainstorm, que está até hoje nativa, né? Nos anos 90 essa banda chegou a influenciar uma banda que foi formada pelo Rodrigo Arjonas, que depois teve o Tito Falaschi no baixo e vocal e o Edu Falaschi no vocal, além do Damian Tiguez na outra guitarra, que é o Symbols. O álbum Symbols of Time, o álbum de estreia dessa banda, o Ivanhoe, banda alemã de prog metal. Essa banda influenciou o Rodrigo e os outros integrantes da época na escolha do nome. Eles estavam começando a ouvir prog metal, pegaram o Dream Theater, isso por volta de 94, 95, e aí eles foram ouvir o Ivanhoe e o Symbols of Time, que é de 95, o primeiro álbum. Os caras ficaram loucos com isso e colocaram o nome da banda Symbols of Time. Depois o nome foi encurtado para Symbols, que é o que todo mundo já conhece. E eles tiveram um álbum também, o Polarized, lançado em 97, que é o melhor da banda que eu acho,
Eu cheguei a resenhar esse álbum para a revista Rock Brigade na época. A Road Crew estava no comecinho, né? Eu tinha entrado em 96, era fanzine ainda, e essa resenha saiu na Rock Brigade. Então, assim, esse novo Blood and Gold saiu pela Massacre Records, também da Alemanha. Infelizmente, ele é tipo aquela coisa, você está esperando a semana inteira para poder ir num belo restaurante comer aquele prato que você gosta, e quando ele chega, ele vem frio e sem gosto. Esse disco não passou. Eu não destacaria nenhuma faixa, para não dizer que é para detonar o disco inteiro. Tem uma que chama Midnight Bite, que é a faixa de abertura. Essa dá para ouvir, não quer dizer que nossa, que maravilha. Quem está no vocal agora não é o Andy B. Frank, nem o Misha, que gravou esse de 2005, é o Alexander Koch. Não sei, não acrescentou tanta coisa, não é legal. A banda só tá com um integrante original, que é o Giovanni Soulas, que é o baixista. Então, assim, se perdeu. O que poderia ter acontecido com bandas da época contemporâneas do Dream Theater, como Threshold da Inglaterra, Vandenplas e o Ivanhoe da Alemanha, várias outras de prog metal, não deu certo. Então o Dream Theater reina absoluto até hoje. Então essa foi a dica de lançamento, mas dessa vez, ó, mãozinha para baixo. Em compensação, para falar agora do Nostalgia, eu vou lembrar de um álbum que ficou um pouco esquecido nos anos 80, que tem ligação com o Kingdom Come, que é aquela banda que a gente pôde assistir no Monsters of Rock Cruise esse ano, só que a ligação tem a ver com o vocalista, que não está mais no Kingdom Come. Ele se aposentou, encerrou carreira, que é o Lenny Wolf, o alemão Lenny Wolf. Ele foi o vocalista do Kingdom Come e dessa banda aqui, ó, Stone Fury. Esse é o primeiro álbum, Burns Like a Star. É fenomenal. Tem faixa hard and heavy, tem faixa hard rock, tem faixa que tem a conexão total com o Led Zeppelin, com o Robert Plant, com o Lenny Wolf cantando, aquele estilo que depois foi também incorporado no Kingdom Come. E é legal desse álbum aqui que tem a participação do Bruce Goldie, que é um guitarrista que tocou com a Marcy Free, ou Mark Free na época do King Cobra, mas na banda Unruly Child, que tem vários discos legais. E o Bruce Goldie é do Unruly Child também, ele saiu do Stone Fury. Desse álbum aqui teve videoclipe na época, não chegou a passar no Brasil, depois o pessoal só naquelas trocas de fita VHS ou DVDs que tomaram conhecimento. Mas assim, o tracklist, o repertório dele, tem várias faixas que eu destacaria. Break Down the Walls, a faixa de abertura, I Hate to Sleep Alone, que é mais hard and heavy, Burns Like a Star, que começa meio uma balada, Holy, para mim, que é a faixa mais legal. Aí tem Don't Tell Me Why, com os vocais muito legais do Lenny Wolf. E esse disco aqui, lançado em 1984, ele saiu no Brasil em vinil. Só que não deram muita bola assim para ele na época. Inclusive tem gente que nem conhece Kingdom Come ainda até hoje, 2020, né? Ficou aquele falatório na fase do Greta Van Fleet, pessoal falando muito da ligação com Led Zeppelin, e eles nem lembram do Kingdom Come porque é anos 80. Bom, isso aqui também é anos 80, eu recomendo, é de 84, é antes do Kingdom Come. Depois desse álbum teve um outro, só que já com estilo um pouco alterado, que até o Lenny Wolf, ele se arrepende. Eu cheguei a entrevistar ele uma vez para a Road Crew, ele se arrepende porque ficou mais pop, começaram a colocar muito teclado, e ele não gosta do álbum, não gostou da mixagem do disco. Então do Stone Fury é indicado esse, Burns Like a Star. É sério, vai atrás que isso aqui vale muito a pena. Hoje um programa especial, né? Nós teremos aqui um entrevistado, nós vamos falar sobre disco nostalgia, falar sobre um disco lançamento. Então vamos começar a primeira pergunta, né? Ao nosso convidado, meu irmão de anos, Silvano Brancati, dono do Manifesto, parceiro de de tantas e tantas emoções, alegrias, perrengues, shows, um ajudando o outro sempre.
E eu queria começar com uma pergunta pra você, irmão. Você sabe que eu te considero um puta de um guerreiro, porque se quem tá há 26 anos no mercado, você não é simplesmente um aventureiro. O Manifesto tem sua história contada no rock brasileiro e vários artistas de fora conhecem isso, né? Se você pudesse me enumerar aqui e dizer qual a coisa mais legal em ser dono de um bar de rock e a coisa mais chata em ser dono de um bar de rock, você poderia me dizer, velho? Fala, Carlão. E aí, brother, tudo bem? Eu também te agradeço as palavras, eu também te considero um guerreiro. Você é uma referência no que é hard rock no Brasil. Todo mundo sabe disso. Quem fala em hard rock fala em Carlão do Animal. Sim, chegando aos 26 anos, e sim, tem o lado chato e o lado bom, em tudo acho que é assim, né? O lado bom é você ver o reconhecimento do teu trabalho ao longo de todos esses anos, aprovado por tantos e tantos artistas que vão na casa e fazem questão de ir pro bar para curtir, para se divertir, para tocar. E o Manifesto, graças a Deus, é uma referência no cenário rock mundial. Coisas que eu nunca imaginava, né? Quando era moleque eu tinha um pôster do Motorhead no meu quarto e nunca iria imaginar que o Leme iria na nossa casa para curtir, tomar um Jack Daniels com coca. E a coisa mais chata, acho que a falta de compreensão, né, de muita gente que acha que é só diversão, um bar, e não é só diversão, né? Infelizmente você é obrigado a cobrar a entrada dos amigos, é obrigado a cobrar a bebida, porque é um comércio como qualquer outro, né? E algumas pessoas confundem isso com a amizade e acha que tem o direito de que possa estar liberando alguma coisa, e se realmente você não for duro nesse sentido, nenhum bar, nenhuma casa dá resultado dessa forma. Você tem que ser rígido, por isso que eu acho que alguns acham que eu sou chato, mas o bar tá todo esse tempo, né? Então, Silvano, me fala uma coisa, velho. Você realizou vários sonhos na sua vida como dono do Manifesto. Algumas coisas que você, às vezes, nunca imaginou. Foi o que aconteceu comigo aqui também no Animal. Você teve várias visitas de artistas aí, de todos os quilates, né? Qual foi aquele artista, velho, que visitou seu bar, que a gente sabe que pra você é algo intocável, né, o nome Manifesto, mas aquele momento que adentrou a sua casa, que o Manifesto é sua segunda casa, como pra mim é minha segunda casa também. E falo pra você, qual foi aquele artista que entrou aí e te deu frio na barriga, irmão? Bom, tivemos vários momentos históricos, né, pro Manifesto. Mas aliás, dois, que me marcaram demais. O primeiro, de Purple, quando a casa ainda era pequena, né? E eles entraram e eu não esperava. Então, supostamente não tinha nem segurança adequada para recebê-los, né? E na hora que eles entraram, a reação do público foi começar a bater palma. Isso foi de arrepiar. Ao contrário de que muita gente poderia ter ido para cima deles para pegar autógrafo, tirar foto, a reação deles foi de bater palma. Isso foi impressionante. E outro momento também que marcou demais foi a noite que a gente tinha uma noite de autógrafos com o Dave Mustaine, e logo na sequência, quando ele saiu, acabou entrando o Bruce Dickinson, que teve a coincidência de ele estar em São Paulo para a divulgação do disco dele. Isso também foi incrível. Silvano, fala uma coisa pra mim. O seu bar, basicamente, nos dias de maior movimento, que é sexta e sábado, tem a apresentação de bandas cover. Todo mundo vai falar, pô, banda cover, tal, aquelas coisas. A gente sabe que dificilmente o som autoral leva público. Mesmo assim, você não acharia legal dar mais um espaço para esse som autoral
entre as bandas cover nos dias de pico? Essa é uma pergunta e eu vou já emendar uma outra. E uma coisa que eu queria te perguntar há muito tempo. Tanto eu quanto o Batalha já fomos DJs no Manifesto, né? Hoje quem toma conta das pickups é o Du, meu menino, meu pupilo. E eu queria saber para você, o quanto é importante o DJ e a música eletrônica na programação do bar. Eu tenho minha opinião, que eu acho muito importante. Eu queria saber a sua. É importante ter um DJ? E fala sobre também as bandas autorais e as bandas covers. Por favor, irmão. Bom, a gente já faz há muito tempo, né, os festivais de som autoral, que é o Manifesto Rock Fest. E além disso, todo final de semana, com banda que tem bandas covers, a gente sempre coloca uma banda de som autoral no meio das duas covers que tocam na casa. Isso acho que é fundamental, né? Primeiro para apoiar a galera que está começando, tocando, e é totalmente necessário, né, que se faça isso e que todos os meios apoiem as bandas de som autoral. É uma questão de deixar o rock vivo, né? E de dar valor ao trabalho dessa molecada que muitas vezes tem muitas bandas nacionais melhores do que bandas internacionais que já se apresentaram na casa. Então, eu acho que deveríamos valorizar mais e deveríamos prestar mais atenção e dar mais ênfase nesse trabalho todo que tem que ser feito com as bandas nacionais. O DJ realmente é uma peça fundamental para a noite, né? Eu lembro de noites incríveis que você já fez no Manifesto, inesquecíveis, né? E o Edu realmente, nosso DJ, ele manda muito bem. Ele é muito bom. Você percebe no meio da balada, no meio da noite, a galera gritando, vibrando com as músicas que ele toca. E isso é fundamental, né, para a galera que vem curtir a balada no Manifesto. Além de ouvir uma boa música ao vivo, ter um DJ que te leva a boas recordações, uma música que ele toca ou alguma música que ele não escuta em nenhum outro lugar, né? Falar do Manifesto é fácil, né? Um bar que abriu em 1994 e que eu vou há mais da metade da minha vida. Primeira metade eu poderia dizer que eu frequentei quase todo dia o Black Jack Bar, que não existe mais, mas o Manifesto Bar está na ativa desde 94, quando abriu as portas. Tem até uma história engraçada, curiosa, né? De como eu descobri esse bar. Eu jogava basquete no IP Clube, sempre joguei basquete, né? Agora não mais. E uma menina do vôlei, a Luciana, ela tinha me contado, ela me encontrou no ginásio e falou assim: Batalha, eu fui num bar que é a sua cara, na rua Iguatemi. Ela me contou que é a turma dela, as amigas dela, a intenção era ir no Lambar, na Joaquim Floriano, um pouquinho antes do Samaro, que não existe mais. E aí, como estava uma fila gigantesca até a esquina, eles mudaram de ideia, foram andando no bar e encontraram o Manifesto, ainda na primeira fase do bar. Na época da portinha, não tem nada a ver com o que é hoje, assim, o bar. Aí ela me contou depois, eu espalhei para minha turma inteira, a gente virou frequentador do Manifesto. Naquela época a gente ia muito ainda no Black Jack, chegou aí depois, lógico, várias vezes, e em Pinheiros, nos bares, lá Cartoon, Maru, lá no fundo, bar japonês, o Kabong, era aquela época. Então eu descobri o Manifesto, que eu vou desde 94, de forma inusitada. E muitos clientes do Manifesto, Silvano, que vão desde 94, vários vão até hoje. Assim, a gente tem amizade com todo mundo que trabalhou no bar, com garçom, garçonete, técnico de som, segurança, pessoal da cozinha, vira tudo uma espécie de meio de família lá no Manifesto, frequentadores, gente que eu conheci naquela época. Em 94 eu sou amigo até hoje. Tem várias turmas que foram formadas de amizade dentro do Manifesto.
Eu queria saber, olhando em retrospectiva, como você vê isso? Fala, Batalha, tudo bem? Então, isso é uma satisfação muito grande, né? Porque é uma prova de que o bar tá dando certo e que a galera continua querendo frequentar depois de tantos e tantos anos. Que a gente consegue renovar o bar e fazer com que eles se sintam em casa cada vez mais. Muitos deles até existe um período que podem até sumir pelo fato de casar ou estar namorando, mas acaba voltando logo na sequência quando desquita ou fica solteiro. De 94 para cá, a gente pode dizer as várias fases do bar, né? Discotecagem, festa, evento, nossa, é muito show legal, banda internacional, banda autoral brasileira. Eu mesmo fiz vários eventos lá, Peso Brasil, toquei bateria em festa no Manifesto, apresentei show, fui DJ, fiz um monte de coisa no Manifesto, tudo, assessoria, ajudei a carregar coisa, feira de vinil, é impossível lembrar tudo. Desde 94, você imagina, estamos em 2020, minha ex-mulher, eu fiquei com ela a primeira vez no Manifesto, então assim, a ligação é total com o bar. Mas falando em termos de shows, para você, Silvano, qual que foi o melhor show? É uma pergunta difícil, eu ia pensar muito, porque eu vi tanta coisa boa lá. Qual foi o melhor show que você viu no bar? E o melhor evento, a melhor festa, que tiveram várias patifarias, até a festa da Kombi do Hatch teve. Qual foi o melhor show e a melhor festa já realizados no Manifesto, no seu bar e do Luiz? Olha, foram tantos shows, né, nesses anos todos, mas um que marcou demais foi o do Podiano, né, que foi o primeiro show que teve internacional no Manifesto. E que te sou sincero, apenas na passagem de som já me arrancou lágrimas, né? Foi demais, demais. E, bom, a festa mais conceituada e mais famosa do bar é a do Halloween, né? Sempre, acho que talvez uma das melhores de São Paulo, né? Essa é uma coisa triste que a gente está vivendo agora, isolamento social, tudo que a gente gosta a gente não pode fazer, está trancado em casa, isolamento social, o bar está fazendo as lives, o RMH agora está incorporado na Manifesto TV, está se movimentando como pode. Silvano, qual é o futuro do Manifesto, enfrentando toda essa situação de pandemia do Covid-19? Olha, realmente é um momento muito, muito difícil. A gente nunca imaginava, né, que poderia acontecer, né? Isso, se você pensar 3 meses atrás, ninguém teria ideia de que isso um dia poderia acontecer, só em filme, né? Mas eu acho que a parte econômica a gente acaba superando. Em 25 anos já passamos momentos muito difíceis também lá no bar e foram superados. Eu acho que em breve tudo vai voltar ao normal e é só batalhar, continuar batalhando aquilo que a gente fez em 25 anos. Bom, queria agradecer a participação no programa e deixar um grande abraço aí para você, Carlão, para você, Ricardo, e espero que nos vejamos em breve, todos juntos podendo tomar uma cerveja no bar. Valeu a todos, obrigado, um abraço. Eu queria encerrar esse RMH falando dos 2 especiais ao vivo que a gente fez, as 2 partes. A gente não colocou o resultado e ficou todo mundo, tá comentando até agora, mandando foto de disco que tá ouvindo, disco que relembrou, vendo o voto de músico, dos convidados, né? E terminou empatado na escolha de quem participou. Primeiro lugar é de Purple Made in Japan com Iron Maiden Live After Death. Ambos tiveram 13 votos. Depois foi o Kiss, teve 7 votos. Só que o Kiss votaram no Alive 1, 2 e 3. Então ele ficou pulverizado nesse caso. 7 votos, mas cada um para álbuns diferentes. Black Sabbath Live Evil teve 4 votos. Unleashed in the East de Judas Priest teve 4 votos, mais um votou no
Depois foi mencionado o Live Meltdown, né, que o Carlinhos também votou. O Scorpions teve 4 votos, mas 2 para o Tokyo Tapes, 2 para o World Wide Live. E o Barão ainda citou a Amazônia, a Pei citou o Live Bites. Então o Scorpions teve várias citações, tirando os discos, os duplo ao vivo mais conhecidos. E para finalizar, eu queria dedicar esse programa para um cara que a gente gosta muito, que se foi, que é o Brian Howe. Morreu aos 66 anos de idade, de infarte. Eu gostava muito do trabalho dele. Ele começou a ficar conhecido em 1984 com o álbum Penetrator, do Ted Nugent, que ele participou, que ele gravou. O Ted Nugent gravou algumas faixas no vocal, mas ele é o vocalista principal daquela época. Depois ele teve uma dura missão de substituir Paul Rodgers no Bad Company. Os fãs mais radicais reclamam, só que eu adoro a fase do Brian Howe com o Bad Company, principalmente o álbum Holy Water, fenomenal. Tem a balada que eu nem escuto muito, If You Need Somebody, mas toca em rádio, fez muito sucesso, o álbum vendeu muito bem. Ele era um excelente vocalista de hard rock, de melodic rock, deixou a obra, vários discos, inclusive 2 discos solo, gravado com muito tempo um depois do outro, que ele tinha até receio, será que gostam de mim? Eu fiz entrevista com ele para a Road Crew, falei do lance dele substituir o Paul Rodgers no Bad Company, que ele pegou uma pedreira, né? E depois a gente até comentou que o Paul Rodgers sentiu isso quando foi cantar no Queen, né? Que tem fã que detesta aquela fase, inclusive esse show do Queen com Paul Rodgers passou pelo Brasil. Infelizmente nunca vimos o Brian Howe ao vivo no Brasil, mas queria dedicar esse programa, não poderia esquecer de dedicar esse programa para ele. Obrigado pela sua obra.